Bom dia, boa tarde, boa noite. Com muito prazer, abrindo o primeiro Polícia em Pauta, junto com nossos colegas aqui, Falcão, policial penal, Sargento Hélio, um espaço, Polícia em Pauta é um espaço que foi pensado e criado justamente para tratar das pautas da segurança pública. Os policiais civis, operadores da segurança pública, de forma geral, sempre tiveram dificuldade para mostrar a nossa realidade. Então, estamos aqui nesse espaço para justamente tratar essas discussões. Então, você, policial, também da sociedade paraibana, fique à vontade para, a partir de agora, colocar sugestões. Nós vamos aqui tratar sempre de temas atuais, locais e também nacionais. Nesse primeiro momento, vamos aqui fazer uma apresentação, começando aqui pelo colega Falcão, da Polícia Penal, para que a gente possa, enfim, começar a discutir a nossa realidade, a realidade da polícia da Paraíba. Boa noite, todos os policiais penais. Eu me sinto muito lisonjeado por estar aqui, por causa da dificuldade que a gente tem de abrir espaço na mídia, né, para discutir nossa situação. Situação essa que não é muito fácil. Sou Wagner Falcão, presidente da AGPEM, que é a Associação dos Policiais Penais da Paraíba. Faço parte também da AGPEM Brasil, sou diretor de lá, já fui presidente. E vivo nessa luta incansável do grande contra o pequeno. A verdade é essa. E aí encontrei mais dois companheiros, e tem mais uma companheira, né? Bem, não está aqui no Isso. momento, mas vai participar também por esse pauta, a Major Daniele, né? Que vai abrilhantar com a sua beleza, né? Essa mesa de discussão semanal, sempre com temas polêmicos, sérios, né? Está sendo tratado da melhor forma possível. E esse programa foi criado, pessoal, com um intuito só: falar a verdade a respeito da polícia. O que é que acontece? A polícia vem sofrendo muito por falta de comunicação verdadeira. A verdade é essa. A gente tem que colocar aqui a situação real que a polícia passa no Brasil e no Estado, né? E aí a gente vai bater um papo agora toda quarta-feira, um papo gostoso, se Deus quiser, descontraído. Esse negócio de jornalista, eu não sou formado, não dá certo comigo. Então vai ser um papo descontraído. A gente evitou nesse primeiro programa, né, nesse primeiro podcast, chamar convidados, porque a gente queria se apresentar e dizer o objetivo do programa, que ia ser passado para vocês, né? Procuramos sempre ver convidados especialistas nas áreas que a gente vai discutir, certo? Para não trazer qualquer um. Aí, afinal de contas, aqui a gente quer avançar. Esse podcast vai ser a voz de vocês, vai ser o pensamento de vocês, vai ser a oportunidade que a polícia tem para falar para a sociedade, vai ser a oportunidade da polícia se atualizar a respeito de tudo que está acontecendo, da gente buscar pauta para você tirar sua dúvida, para a sociedade saber da real situação da segurança pública. Não é só um podcast político, nem de oposição, nem de pessoas que querem aparecer, não é. A gente aqui vai ter muito cuidado com isso, certo? E passar legitimamente, o que é verdade. É isso que a gente precisa. A gente precisa de uma voz, a gente precisa crescer. E você não pode esquecer de se inscrever no nosso canal, que vai fortalecer o canal e ter mais divulgação, né? Tá certo, pessoal? Então, daqui por diante, a gente vai seguindo aí toda quarta-feira, às 20 horas, com o podcast Polícia em Pauta. Aí tem o companheiro Hélio, viu? A gente estava comentando agora que é o policial militar mais corajoso que tem participado de um podcast cheio de, né, de vedações. Mas tá aí, tá na luta. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos acompanhar, independente do horário, vai ficar a live aí para você poder assistir e compartilhar conosco da nossa jornada laboral diária, a gente trazer aqui algumas curiosidades, vai só explicando para vocês, vai ter
várias situações aqui para você poder, você que é civil, você que é policial militar, que tem curiosidade com a profissão, você vai poder encontrar muita informação aqui. Mas primeiro, me apresentando, eu sou Hélio Rodrigues, sou sargento da Polícia Militar do Estado da Paraíba. E já esse programa, Beethoven, ele já vem quebrando paradigmas. Primeiro, parabenizar a iniciativa de Beethoven, de Falcão, enfim, das entidades que estão aqui envolvidas. A Major Daniela vai estar aqui conosco também, a SOF, que é uma entidade também da Polícia Militar, e hoje eu represento a UMESP, que é a União dos Militares Estaduais da Paraíba. Então, como o Falcão já trouxe, Beethoven também, a ideia do programa é justamente trazer a nossa realidade, trazer as dificuldades da profissão. A gente vai trazer aqui outras pessoas também para poder estar sendo entrevistada, pessoas da Polícia Penal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, entre outros jornalistas, e aí vai, enfim. Mas sempre com o foco, o mais importante, que é colocar a polícia em pauta. O nome, justamente o nome escolhido por esse programa é esse, Polícia em Pauta, porque a polícia, as polícias do Brasil, muitas vezes, infelizmente, a própria mídia fecha as portas para a discussão, né? Então, a gente tem essa dificuldade, principalmente policiais militares, que existem várias vedações legais para que policiais militares possam se posicionar, a liberdade de expressão para a gente é muito caro esse tema, é muito complicado falar em liberdade de expressão no âmbito militar, mas a gente tem tentado aos poucos avançar, aos poucos pautar os problemas institucionais, porque uma vez que nós temos problemas que não são discutidos, não é, Beethoven e Falcão? Quem sofre com isso é toda a sociedade. É a sociedade paraibana que na verdade, estão lá onde essas pessoas que têm um serviço prestado, né, o serviço chega lá no cidadão, e se esse serviço, no meio desse caminho, tiver uma falta de estrutura, tiver algumas dificuldades, problemas da profissão, isso vai impactar na vida do cidadão de bem. Então, eu acho que essa é a missão do programa. Fico muito lisonjeado de poder estar aqui nessa mesa com os senhores que já têm uma longa história de luta, de batalha em defesa da categoria dos senhores, e venho aqui para somar e tenho certeza que vai ser um grande programa. E a gente convida você hoje, explicando para os senhores, a gente está transmitindo pelo canal da Aspol, né, Beethoven? Bem lembrado. Justamente essa situação. É bom deixar bem claro isso, só para deixar... E, em particular, hoje, por uma questão até da política do próprio YouTube... Perfeito. O canal Polícia em Pauta não pôde ser transmitido diretamente pelo canal Polícia em Pauta. A exibição hoje está acontecendo por meio do canal da Aspol TV, mas logo que o programa aqui terminar, vai ser colocado novamente no canal do Polícia em Pauta, que será, sim, o ambiente em que todas as quartas-feiras terá a exibição ao vivo, às 20 horas, e, obviamente, ficará lá para que todos os nossos colegas policiais, mas também a sociedade paraibana. E acredito que a própria imprensa vai passar a utilizar o nosso ambiente aqui, que vai ser a voz dos operadores da Segurança Pública da Paraíba, para principalmente transmitir. Eu queria até pedir aqui à produção a primeira imagem aí para mostrar a razão de ser, o que provocou o nosso Polícia em Pauta aqui. A nossa principal dificuldade é Falcão, Hélio, estaremos a partir também já na próxima semana aqui com a Major Daniela Alencar, representando a SOF, como também aqui sempre vai ter uma bancada, né? Provavelmente representando a Aspol teremos aqui, assim que ela puder se fazer presente, Suana Melo, sempre colocando aqui. Então, já está no ar aí uma imagem de uma notícia que justamente justifica a razão da gente estar aqui. Essa matéria foi lançada no início de janeiro, se eu não me engano, dia 15 de janeiro. E o que é que ela retrata? E os policiais civis, militares, bombeiros militares e também a Polícia Penal, sabe com certeza que essa matéria aí é mentirosa. O que é que essa matéria estava dizendo? Que os policiais tiveram aumento esse ano. Então, justamente para bater esse tipo de inverdades, é que a gente estamos aqui nesse momento. E detalhe, Beto, só acrescentando, e essa notícia aí foi amplamente divulgada na mídia paraibana. Isso. E a gente não tem esse contraponto, e o Polícia em Pauta também vai ser essa oportunidade. Exatamente. Então, o espaço é esse. Todo policial, seja civil, militar, bombeiro militar ou penal, sabe que não houve 1 centavo de aumento. Não, o pior não foi nada. O pior foi o seguinte, engraçado é que o
próprio governo disse que não deu 3 dias, do outro dia, né? No outro dia, que a gente foi questionar, não, porque saiu no sábado. E corrigiu, né? Foi, saiu no Mas a correção sábado. não saiu da mesma proporção. Foi, passou o domingo, na segunda a gente estava no pé do governador, e o governador disse que não tinha dado aumento. Ele mesmo disse. Mas a imprensa, né? A grande imprensa, não foi no portal, saiu em vários portais. Verdade. Dizendo que a polícia tinha recebido aumento. Sim. Continuou dizendo. E o detalhe, acrescentar também para calorar aqui a discussão, que além de não ter o aumento, o pessoal que é da ativa, o seu salário final teve perda remuneratória. É bom que as pessoas também possam compreender isso, porque às vezes o civil, o pessoal que não compreende que a polícia teve aumento, né? Mas a polícia sabe, na verdade, o que de fato aconteceu, né? Rapaz, na audiência pública, eu me lembro que teve um colega que disse, não, a polícia Ficou, teve né? aumento. A imagem que fica ainda é que teve aumento. Ele falou, rapaz, a polícia teve aumento. Foi lá no microfone e falou, questionando por que a gente não teve. Aí eu vi que tinha um sargento, né, que estava lá de plantão. Falei, aumento de quê? Esse cara tá falando aumento de quê? Ou seja, Se fosse a serviço. desinformação, né? A desinformação ou a informação errônea, mal passada, ela muitas vezes ela faz com que, é aquela história, né? Uma mentira compartilhada várias vezes, ela às vezes se torna uma verdade. E foi o que aconteceu. E muita gente pensou que a polícia teve aumento. E não aconteceu, e é tanto que o governo teve que refazer, teve que publicar novamente, né, Beethoven? Fazendo essa correção, não houve aumento, e sim alguns ajustes, não pode dizer nem reajuste, alguns reajustes, porque houve a incorporação de uma bolsa, né? Que já tinha sido negociada no ano anterior, certo? E pior, pasme, quando foi essa semana, eu fui à Assembleia, dia 18 estava na ordem do dia a votação do aumento da polícia. Da MP 315, esse outro número. Como é que pode isso, bicho? Mandaram o projeto, que já vinha errado, foi um erro da administração, pelo menos foi o que foi dito, que era um erro da administração, certo? E mandaram o mesmo projeto errado para a Assembleia para votar, sem corrigir o texto, que não teve aumento, coisíssima nenhuma. A gente sabe que o governo disse que não ia dar aumento enquanto não tivesse recuperado financeiramente alguns itens, né, de imposto. Da recomposição do ICMS. Do imposto e uma situação também da Energisa. Isso, a arrecadação aí de um imposto da Energisa. Voltou a Energisa, voltou cobrança dos impostos. Cobrança dos impostos. E agora? E agora? Qual é agora a dificuldade? Então, só para reforçar, então, para você que está nos assistindo, este é o nosso principal desafio nesse momento. Tentar contrapor, tentar criar um ambiente em que nós possamos dar e mostrar. E aí não é fazendo nenhum tipo de embate direto com a imprensa, não. A gente só quer que os setores da imprensa, e sabemos que temos sim profissionais da imprensa responsáveis, possam tomar consciência dos fatos que acontecem. Primeiro fato, primeira falácia que a gente teve que desconstruir, e a dificuldade para desconstruir não é fácil, é grande. Não é fácil. É de que nenhuma carreira da segurança pública houve um único centavo de aumento. O que houve é um processo lá técnico que todo policial já conhece, que é o processo da incorporação da bolsa, e que no fim das contas tira de uma parte que não é tributável para uma parte que é tributável e o nosso salário diminui. Alertamos ao governador lá atrás, e eu digo porque eu participei da mesma negociação, de que esse processo tinha que acontecer de forma paralela com a database. E aí é outra discussão que a gente vai se aprofundar aqui, o que importa é que esse espaço vai, a partir desse momento, desmistificar e mostrar a realidade, não só para o policial, mas como para a sociedade paraibana. Dos fatos em que nós não temos um aporte financeiro, como os governos têm, para poder sanear, para poder fomentar, né, e irrigar determinados meios de comunicação, mas nós estaremos aqui sempre com a verdade dos fatos. Então, aproveite esse momento para deixar o policial operador de segurança pública participe, inscreva nesse canal, curta, para que isso possa ser amplificado e chegar em mais colegas e a gente possa ter uma musculatura que possa contrapor essa máquina do governo de imprensa, a máquina do governo que muitas vezes vende uma
determinada imagem, mas que não retrata principalmente a realidade do operador da segurança pública. E essa ideia é muito interessante, Beethoven. Eu acho muito bacana essa ideia de podcast, porque justamente é um meio de comunicação livre, onde as pessoas podem se expressar, onde as pessoas podem colocar suas opiniões e não ter o controle até o momento, né? A gente está numa discussão, por enquanto, está numa discussão aí no Congresso de controle e tal, das mídias, dos meios de comunicação, mas até o momento a gente tem essa liberdade de poder trazer para você a informação, de poder esclarecer alguns pontos. Tem uma situação nesse assunto muito importante, que é o cerceamento da palavra, né? Você comentou aí que tem um projeto já do governo federal que está em discussão no dia de hoje, né? Inclusive no dia de hoje. É a PL 2630. 2630. 2630, que cerceia situações principalmente na internet, né? Algumas situações na internet. Isso está muito polêmico, o Beethoven vai falar um pouco mais sobre isso aí, não é? Certo? Mas já tem, hoje, uma portaria interna na Polícia Federal. No caso, já está sendo colocado lá. Isso, Brasília, ela já foi. A Polícia Federal né? regulamentou Por os São Paulo procedimentos, também. os procedimentos do policial federal pode ou não adotar no que diz respeito às mídias sociais, às redes sociais. Inclusive, ela vai começar a entrar em vigor a partir do dia 1º de maio. Já algumas polícias estaduais, sejam militares ou civis, já começaram a adotar isso. E é importante o policial, e aí policial militar geralmente é o que tem um regime mais duro, começar a se destacar sobre essa situação. Muito provavelmente, e aí é um alerta principalmente para aquele colega que utiliza das redes sociais, utilizando os logotipos, marcas das forças de polícia, né, de forma institucional, a observar que haverá em breve limitações nesse sentido. Então, são esses temas que a gente vai trazer, além das questões da pauta sindical, que esse espaço é importante para que os policiais possam trazer aqui a discussão. Aproveite também para que tem muitos colegas que já estão aqui passando mensagem por meio dos espaços aqui necessários. Aproveite esse espaço, coloque também sugestões de como a gente pode, pessoas que a gente possa trazer aqui, temas que a gente precisa debater. Em nível nacional, no que se trata da Polícia Civil, tem a questão da Lei Orgânica Nacional, tem também temas relacionados à Lei Orgânica das Polícias Militares que são debatidas, tem a questão da regulamentação das polícias penais. São temas que a gente pode trazer aqui, como também, por que não, discutir temas nacionais. O que é que está sendo debatido essa semana? Justamente a PL 2630. É importante o policial também perceber o que é a PL 2630. É justamente a PL que é considerada a PL da censura para alguns, a PL da fake news para outros, enfim. Inclusive, Beto, eu vi recentemente sobre esse tema, e existem 2 sites, né, que é bom a gente pegar as informações de ambos os lados, para que a gente possa entender e compreender onde de fato existe a verdade. Né, porque tem um que fala da PL da censura e já tem outro site que fala regulamentar para proteger, porque entra no tema, na polêmica em relação aos problemas que têm acontecido nas escolas. E não sei se isso estão se utilizando dessas situações como oportunidade para regulamentar as mídias sociais. Aí entra no nosso tema, que é importante, essa questão da presença ou não policial nas escolas, entendeu? Que se coligam esses temas. Nós temos a PL 2630, que inclusive eu dei uma lida no projeto de lei, achei uma aberração, regulamenta tudo. E é preocupante porque, por incrível que pareça, aí quem já está aqui, Falcão principalmente, e eu já estou há 2 anos, a gente percebe como o processo legislativo acontece. Nem sempre, sargento, o texto que coloca... É o que passa. Não é nem o que é discutido. É o que está discutido lá, né? Porque o texto que está no site do... Tem um texto que está no site, às vezes a discussão acontece dentro de 5 minutos, é aprovado nas casas legislativas, e a gente só vai saber o que vai ser colocado depois de aprovado. Isso é antigo, esse projeto é antigo. Não, projeto é 2020. E só para o pessoal nos entender, vamos compreender o que de fato acontece. Porque a gente está tocando nesse tema e às vezes o pessoal pode achar algo que é um tema desconexo ao que a gente está tratando aqui. Não é.
Não é. Se para você, que é cidadão civil, estão querendo regulamentar o que você vai publicar, o que você pode postar. Aqui, só uma parte para entender. Nós não conseguimos transmitir hoje o nosso programa pelo canal Polícia em Pauta por uma política de segurança do YouTube, só porque eu tinha o nome Polícia e Segurança Pública. De forma preventiva, sem sequer essa PL 30 está ainda em vigor, porque no fim das contas, 2630, no fim das contas, os ambientes, redes sociais, o WhatsApp, Telegram, enfim, Instagram, eles vão criar algoritmos onde vão limitar palavras-chave. Então, nós não conseguimos transmitir isso pelo canal Polícia em Pauta justamente por causa de uma política de segurança pública. E essa PL não está nem em vigor ainda. E quem trabalha na segurança pública pode ser um principal, digamos assim, vítima nisso aí, porque nós trabalhamos num ambiente onde palavras como morte, como combate, vai estar o tempo todo na nossa linguagem. Então, são pautas. Como é que o algoritmo vai entender? Como é que o algoritmo vai entender que nós estamos defendendo uma pauta que não é uma pauta que eles entendem. Misógina, preconceituosa, enfim. O problema também não é isso, não. Porque é o seguinte, ele dá superpoderes ao governo. Perfeito, era isso que eu ia falar também. Porque é o seguinte, veja, a pauta já é genérica. Quando você fala em fake news, uns acham que é verdade, outros dizem que é mentira, e fica aquela discussão. Às vezes, realmente é mentira. Então, o combate à fake news é interessante, mas não pode ser generalizado do jeito que está no projeto. Por quê? Quem vai fiscalizar o governo? É o próprio governo. É o próprio governo. Então, assim, é você dando E deixar claro que ninguém está questionando se é o governo de esquerda ou de direita. Então, o que interessa aqui não é interessante ficar na mão de qualquer que seja o governante. Eu posso fazer um pedido aos senhores? Se um dia essa PEC passar, que eu acho que vai passar, vocês deixam pelo menos a cadeirinha do sargento aqui homenagear o sargento, porque o sargento não vai poder falar mais nada. Porque a polícia, ela já tem a liberdade de expressão pra gente é muito caro. Já existe muita coisa que a gente não pode falar, que a gente comete crime. Imagina depois que isso passar. Então, eu fico muito preocupado com isso. Eu não vou citar o nome dos deputados que votaram a favor do pedido de urgência, porque aqui o programa não tem essa finalidade. Entendeu? Mas é bom você que é da Paraíba. Não, mas a gente pede pro pessoal ir lá pesquisar. Apenas 2 deputados federais da Paraíba que foram contrários a essa PEC. A essa PL. O regime de urgência. De urgência, é o regime de... Mas se o cara votou o regime de urgência, significa dizer que o seu voto praticamente está decidido na aprovação da lei. Então é bom que a sociedade paraibana, que o Brasil tenha conhecimento do que está acontecendo. Porque daqui a pouco programas como esse não vai mais existir. E isso é um ponto importante, que também é um outro papel que a gente pretende assumir aqui. Muitas vezes o que acontece lá em Brasília não chega aqui. Problemas e pautas que são importantes para a sociedade como um todo, os deputados estaduais também, os federais, discutem e sequer chegam à discussão aqui. Depois a gente vai, no fim das contas, ver o resultado. Então, é importante que os deputados federais da Paraíba, realmente, até onde a gente sabe, 2 deputados, se eu não estou enganado, o Cabo Gilberto e o Rui Carneiro. Rui Carneiro, foram deputados que votaram contrário ao regime de urgência. Os demais deputados, todos, eu não sei se algum faltou. O doutor Damião Feliciano faltou. Faltou, pronto. Não votaram pelo regime de urgência. É importante, e aí o papel das redes sociais nesse momento é importante. Você ir lá, primeiro estude o projeto, se informe um pouco mais. Acesse os 2 sites. Não precisa estar aqui simplesmente reproduzindo o nosso pensamento. Eu vi lá que tinha mais de 30 emendas. Você for ler todas essas 30 emendas, você chega no final do ano. É complicado. Pra você ver. É complicado. E o que está ali muitas vezes não é o que é votado, né? É. Não quer votar. Ou seja, facilmente você que é youtuber, você que é blogueiro, você que utiliza o Instagram às vezes até para trabalhar mesmo, às vezes até para divulgar informação importante. Todas essas pessoas vão ser reguladas pelo governo. E aí o governo, seja ele de direita, o governo que tiver no poder é que vai direcionar da maneira que ele achar mais interessante. Então, a gente é contrário, eu me coloco e me preocupo muito com isso. Né? Mas a gente também pode, Beethoven, também, acho que seria até interessante a gente já, passando um pouco desse tema, e que está correlacionado, que se utilizaram como
pretexto, talvez seja esse o pretexto, que é o que tem acontecido, tem preocupado muito as polícias, né, Falcão e Beethoven, que é a situação que tem acontecido nas escolas, os problemas daqueles ataques que tem tirado o sono de muito brasileiro, de muito pai de família. Eu acredito que os senhores também, mas às vezes eu estou de serviço e recebo várias mensagens do pessoal, sargento, como é que vai ter aula hoje? Eu sou policial, o cara perguntando, vai ter aula hoje, como é que tá a situação? A polícia, lá no colégio, as crianças estão preocupadas, estão com medo de ir para escolas. E eu acho que é um tema também que a gente poderia falar aqui, sabe, falar das ações, do que a polícia tem feito nesse sentido para tentar coibir esses ataques, que são temas que estão correlacionados. Mais uma vez, no que diz respeito a esse tema, a Polícia da Paraíba, afinal de contas, não é à toa que é a melhor do Nordeste, também se mostrou muito ativa. E quando a gente fala aqui a Polícia melhor do Nordeste, a gente fica sem entender como é que o policial civil, o policial militar e também o policial penal, recebendo os piores salários, consegue ainda fazer a melhor polícia do Nordeste. Amor. Tá certo? Eu tenho um amigo que fala assim, de amor, Falcão, de amor. Porque, acaba dizendo assim, quando tem qualquer situação dentro das unidades prisionais aqui na Paraíba, e aí eu falo com muito orgulho dessa situação, que os policiais daqui são altamente comprometidos, acredito, de todas as forças de segurança, mas assim, eu vou falar mais do meu pirão um pouco, né? Dizer, rapaz, Rio Grande do Norte teve todo aquele problema que quase acaba com o Estado. Partiu grande parte disso. De dentro e os bandidos que tentaram vir para Paraíba, a Polícia da Paraíba deu o resultado devido. E aqui não acontece isso por causa amor. É só isso, porque o agente penitenciário, no caso agora policial penal, ele diz assim, aqui no meu presídio não, aqui quem manda sou eu. Aqui não tem esse negócio de chave na mão de preso para dizer que é preso de confiança e chaveiro, não. Aqui é minha, a cadeia do meu domínio, da minha ossada, aqui é meu. Ele se apaixona pelo serviço, se apaixona mesmo. Apesar de estar desmotivado financeiramente, né, por causa da situação que está precária, ele ainda ama o serviço dele. Ele tem responsabilidade com o serviço dele. Isso é muito importante a gente salientar. Até quando? A palavra é essa. Até quando? Porque a partir do momento que eles estão já se matando de tanto trabalhar, né, sem perspectiva, porque você se aposenta hoje, você ainda perde uma grande parte do seu salário. E seu salário já é diminuto em relação aos outros estados. Então, até quando essa pessoa vai ter amor ao serviço? Porque está perdendo o amor até da própria esposa, do próprio esposo. Porque a gente tem um jurídico, Beethoven, eu falei isso outra vez no programa, dizendo, no mês de fevereiro eu fiquei abismado. Chegaram para mim 15 pedidos de divórcio. Eu me preocupei. Sim, será que a pessoa mudou? Ele foi para 02? Será que foi para 02? O que é que está acontecendo? O carnaval endoidou o povo. Mas não, foi não. É plantão demais, meu amigo. Aí estão muito cansados. E aí, não tem como você tirar plantão sem esquecer da família, não. Você vai esquecer da família, vai esquecer do seu lar. É verdade. E aí seu filho começa a ter problemas por falta de acompanhamento do pai. E aí a esposa, ou da mãe, né? Ou da mãe. E aí a esposa começa a cobrar mais do marido. E aí você perde aquela estrutura do seu familiar. Você não tem mais tempo. Porque... Mas Falcão, só acrescentando, mas não tem onde sair. Infelizmente, a situação da nossa polícia é complicado. Pra você ter uma ideia, tirei férias agora, me deu o luxo de tirar minhas férias, fui curtir com minha família. É luxo mesmo, viu? Que os policiais não tiram férias, não. Se tirar, perde o eixo. Meu filho tá me assistindo agora, então um beijão para o meu filho e minha esposa. Não, mas me deu o luxo de tirar férias e viajar, e não tirei extra. Fiquei de boa. Meu amigo, quando eu abri meu contra-cheque, que eu vi, aí a paciência que o governo tinha pedido, faltou, viu? Se o cara não tirar o extra, se o policial militar hoje na Paraíba, policial civil, policial penal, não tirar extra, ele não tem como vencer as suas contas e seus problemas financeiros. E essa é a realidade da Polícia Penal. Isso que você está dizendo aí, isso é o reflexo de tudo isso. Às vezes o cara tira... Beethoven fez um projeto, agora está numa campanha, né? Estamos numa campanha. E é interessante, talvez esse espaço aqui ajude a gente a fazer isso, porque
sempre o policial militar vai olhar o que acontece com a Polícia Civil, o policial civil fica o tempo todo olhando o que acontece com a Polícia Penal, a Polícia Penal vai o tempo todo olhando, enfim. Sempre um fica tentando olhar se o jardim do outro está mais verde. No fim das contas, cada um tem suas dificuldades, tem seus desafios. Realmente, no que diz respeito à Polícia Civil, a dificuldade do extra é muito difícil. A dependência não é à toa, e todos aqui devem ter esse mesmo nome, porque é chamado crack. O extra é o crack do policial. Mas vai ser um grande problema, porque com um novo concurso, graças a Deus, e aí a gente quer aqui, eu quero dizer que seja muito bem-vindo à segurança pública, os novos alunos aí. Da Polícia Civil, Polícia né? Civil começou o curso de formação, Seja muito bem-vindo. aula participe. inaugural. Já aproveita. Nós somos lá dar as boas-vindas aos colegas desde já. Isso. E também conscientizar da situação. Todo o processo a gente ficou atento e vamos agora continuar ainda. Se chamando engaja na para a luta. luta. Se engaja Hoje na eu fui visitar a Academia de Polícia e um colega chegou lá e disse, olha, vai ter mais 1.400 para lutar. Ah, Que Deus. bom, Ótimo. que bom. Sendo que é o seguinte, a que preço isso vai custar para os antigos? Para os que estão hoje? Isso. Tem que ver isso. Entrou sangue novo, graças a Deus, a gente precisava, mas tinha que continuar a situação do extra, porque a situação salarial não compensa mais. Então, ou melhora o salário, né? Ou continua o extra, pelo menos. Por enquanto. O extra da escravidão, né? Que O chama extra na da polícia. escravidão. A Porque campanha- vão tirar o extra, pelo que a gente Lá tá na polícia- discutindo, né? É que contrata a gente e tira o extra. É assim Na o pagamento. verdade, a gente tem feito essa campanha, já estamos entrando no segundo mês. Muitos colegas já estão entendendo o que vai acontecer no que diz respeito a essa redistribuição do extra dentro da Polícia Civil. Há necessidade, inclusive, de todos darem um esforço para que a gente possa realmente fazer uma campanha e sair do extra, tá certo? Tem algumas questões que nós estamos falando em cada unidade policial, estamos visitando a Paraíba toda, e essa campanha ela tem tomado corpo. O policial civil já está entendendo, o investigador de polícia, o escrivão de polícia, todas as categorias estão entendendo justamente que o modelo de extra que está colocado hoje, ele vai acabar. Ele está com os dias contados, ele vai acabar, e nós precisamos, nesse momento, ainda é um momento em que a nossa saída desse extra vai gerar impacto. Mas daqui a alguns dias, quando os novos policiais chegarem, não vai mais gerar um impacto. Não é. E uma das poucas coisas que eu já disse ao policial que está para entrar, o pessoal do curso de formação, ainda lá na aula inaugural, um contato que eu tive com um grupo muito grande, eu disse, olha, se vocês puderem não entrar no extra, não entrem. Porque no dia que vocês entrarem, vocês vão ficar numa dependência química mesmo. Química, psicológica e física. Tá certo? Então, já demos esse alerta. Porque aqueles colegas que já têm... Rapaz, a Polícia Civil da Paraíba vai fazer... A Polícia Civil da Paraíba foi inaugurada, foi iniciada, melhor dizendo, em 1981. Em agosto de 1981. Ela vai fazer esse ano 22 anos, ou melhor, 42 anos. E nós temos colega na instituição com 47 anos de serviço público. Meu amigo. Não consegue se Com aposentar. 72 anos. Diga aí. 72 anos. Como é que um colega, como é que um cidadão, um senhor com 72 anos de idade, vai conseguir prestar um serviço, correr atrás de um meliante? A gente tem que tomar cuidado com determinadas... Menino. Não corre mais atrás. Bota As menino aí penas de são as 10 anos, mesmas. não consegue Mas mais. esse não pode se aposentar. Do menor infrator. A menor dificuldade, uma das Já maiores deu seu dificuldades sangue é essa. total, meu amigo. Foi tirado o sangue total desse policial. Ele já viveu demais, já se deu demais pro Estado. Meu amigo, eu Tem quero que saber como é que vai. descansar. Aí vamos. Mas não tem coragem de se descansar. Aí porque você tem como imagina. sobreviver. A realidade é. Aí não é coragem, não. Ele não tem as condições. Porque É. quando você passa... A média de idade do policial civil, eu acredito que deve ser a mesma coisa das outras forças de segurança, são 55 anos de idade. Então, se o camarada já chegou perto de 50 anos, 60 anos, ele já tem problemas físicos e de saúde que são específicos de jornada de trabalho excessiva, de jornada de trabalho durante a noite, final de semana, longe de... Enfim, ele já vai precisar de remédios, ele vai precisar de plano de saúde, ele vai precisar de um suporte financeiro e emocional nesse momento Que ele não que consegue. ele não vai conseguir se aposentar E hoje. ele passou a vida todo dia tentando, porque qual é a nossa meta?
A pessoa, pelo menos eu penso, não, eu vou trabalhar aqui, me dedicar, me doar, fazer tudo que eu puder para que eu tenha uma aposentadoria saudável, para que eu tenha uma aposentadoria, uma condição de poder curtir e gozar a minha aposentadoria. Isso é sonho de todo brasileiro, de toda pessoa. Mas, infelizmente, a segurança pública, em especial, e as pessoas não compreendem. Às vezes as pessoas pensam que nós queremos privilégio. Nós não queremos privilégio, não, gente. Não. O que nós queremos é que as pessoas entendam o que nós passamos. Você imagina, Beto? Nós queremos a recompensa por um preço que é pago. Muito caro. Muito caro. Muito caro. E você imagina, Beto, você disse que média aí, mas existem outros estudos que falam que a média não é bem dessa forma. Não. Você imagina o militar que entra com... Só um exemplo da Polícia Militar. A idade máxima de ingresso, você que é concurseiro, vai fazer o concurso agora, a idade máxima de ingresso na Polícia Militar é 32 anos. Aí você soma 32 anos. E eu tenho batido nisso e as pessoas têm tentado fazer com que as pessoas possam compreender o que a gente está dizendo, mas é difícil. Você imagina que o cara entrou com 32, ele tem 35, agora a gente é 35. Ele tem 35 para cumprir. 32. Vamos supor que lá na sua vida civil ele possa averbar aí 3 anos, ele possa trazer como tempo de serviço aí 3 anos. Ele tem mais 32. 32 com 32, 64 anos. O cara não se aposenta vivo, não. Eu tenho dito isso aqui todo dia. Não se aposentam hoje os policiais militares, policiais civis, policiais penais. Não se aposentam vivos. Essa é a verdade. É verdade. Entendeu? E quem tem um estudo desse, é o Coronel Onivan, tem um estudo nesse sentido, depois a gente vai trazer ele aqui para ele trazer essas informações e esclarecer mais esse sistema para a gente. Então, é difícil, é complicado a situação, a real motivação da gente estar aqui é justamente para tratar disso. Só uma dúvida aí, você falou do concurseiro, né? Que é importante trazer essa situação. A Polícia Militar já vai ter concurso nível superior? Segundo o comandante-geral, o governador ainda não falou claramente, né? Mas o comandante-geral, você quer concurseiro, atenção, cadê o concurseiro aqui, ali? Você quer concurseiro. Primeiro, eu vou trazer alguns pontos aqui que você precisa compreender. Qual é a idade limite para a Polícia Militar? 32 anos. Idade máxima. 32 anos você pode até fazer o concurso e ingressar. Aí o pessoal pergunta, gente, vai ter curso superior? Não existe uma legislação que diga que precisa ter curso superior para entrar na Polícia Militar. Na Paraíba, soldado, né? Na Paraíba, ainda não. Então, você não precisa ter curso superior. Você precisa ter habilitação. Nos últimos editais não tem pedido habilitação. A Polícia Militar da Paraíba tem uma autoescola, então ela pode tirar a habilitação dos novos militares que ingressarem. Qual é a altura? Agora até o baixinho pode entrar. 1,60 homem e 1,55 mulher. Uma nova edição da lei, acho que é até da... Se eu não me engano, a briga agora é para que fique aberto, né? A questão do gênero. Sim, a questão do gênero, que tem até o pessoal que luta muito, é uma luta justa. Eu compreendo que tem as especificidades, mulher e homem, é um serviço desgastante, pesado, mas é uma luta justa. E aí o pessoal, até a gente se posicionou, o pessoal, qual é a posição da UMESP nesse sentido? Eu entendo que a gente precisa ampliar o número de vagas de mulheres para concurso. Deixa eu fazer uma parte disso. Na aula inaugural que o Aspal participou, tive a oportunidade de participar, essa semana, o curso de formação, primeira turma, 535 policiais. Mais da metade eram mulheres. O perfil da Polícia Civil vai mudar no que diz respeito a gênero. Porque foi ampla concorrência? Não tem isso de gênero. É ampla concorrência. Então, no que diz respeito principalmente a investigadores e escrivães, digo a você com toda certeza, a grande maioria são mulheres. Até porque as mulheres são muito mais disciplinadas nesse tipo de estudo. E realmente, lá haverá uma mudança de perfil. Hoje a Polícia Civil tem cerca de 70% de efetivo masculino. Essa nova turma que vai entrar vai praticamente fazer com que esse perfil mude dentro da Polícia Civil. E algo interessante, a Polícia Civil tem características, por ser uma polícia judiciária, bem específica. A investigação usa hoje já recursos mais tecnológicos, enfim, que não há nenhuma dificuldade da mulher fazer esse processo. Então, obviamente é uma luta, não vamos entrar nessa discussão de gente, para que amanhã ou depois... Dizer que a gente tem um funcionamento... Aqui, não, é uma luta justa, eu só acho que assim, a gente precisa avançar muito. Hoje, infelizmente, nós não temos estrutura para receber mulheres. Vai ter mulher você fala da Polícia Militar. Não, a Polícia Militar. Vai ter mulher que vai para um destacamento que não vai ter
um alojamento para ela. Mas esse desafio Mas aí acontece é outra também situação. da Polícia Então, Civil. eu acho que a gente precisa ampliar. A necessidade é gritante. Às vezes a gente precisa fazer uma abordagem, não tem mulher para fazer a abordagem. Entendeu? Eu vi na Polícia Militar um destacamento agora da Maria da Penha, né? Não, é um projeto do governo aí, que é um projeto da Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria que da Penha. eles acompanham as vítimas de Tem muita violência mulher. Parece que quem doméstica. é à frente é uma militar. É uma major, Uma sabe? major, não é isso? E tem um pessoal bem interessante. Ou seja, Tem um afinco. trabalho nesse sentido, a Polícia Militar tem desenvolvido. Eu acho massa, interessante o podcast, porque a gente passei por vários temas, foi lá, foi cá. E Aí volta e meia. tem um assunto aqui, rapaz, que surgiu em tom de boato, mas que está ganhando corpo, que é o policial temporário. Né? Sim. Em fevereiro, a gente teve uma votação de uma PL, né, de autoria até de Adriano Galdino, deputado Adriano Galdino, que falava que poderia contratar em casos excepcionais. Na verdade, foi o próprio governo do estado que mandou Foi aprovado. Foi aprovado. Aprovado. Aí Aprovado. que podia contratar a título de se tivesse alguma calamidade pública, uma necessidade, né? Não, na Uma situação verdade, excepcional. o projeto permite contratação por até 4 anos, ou seja, o tempo de uma gestão. E permite que se contrate por vacâncias por meio de aposentadoria, ou seja, o camarada se aposentou, ele pode fazer contratar. Concurso, Afastamentos, Todos os qualquer tipo de critérios, afastamento. todas as condições que eram até então necessárias para se fazer o concurso público, essa legislação, ela simplesmente diz que agora pode fazer contratação temporária. E 4 anos é o tempo de uma gestão. Porque eles colocam lá, entre aspas, teria que ser feito por meio de um programa específico, só que esse programa pode ser feito durante 4 anos, ou seja, o tempo de uma gestão. Então, no fim das contas, é bom tomar cuidado, porque muito provavelmente algumas categorias podem ter, em vez de concursados trabalhando no serviço público, ter simplesmente prestador de a serviço conversa é que estão para fazer esse projeto aí, dentro da Polícia dentro Militar. da Polícia Militar, com inclusive oficiais Temporário. temporários. Oficiais Rapaz, temporários. a gente teve. Não é nada assim. Existe umas conversas de bastidores. Não é nada oficial do governo. Agora, que a lei foi aprovada e ela abre margem deixa aberto para a área de segurança pública. Isso aí tá claro, né, Beto? A gente já leu a lei e sabe que de fato existe essa possibilidade. Agora, o que nos preocupa, Falcão, e aí, vamos falar agora segurança pública. Isso. Vamos falar sobre um profissional temporário na segurança pública, seja ela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. A nossa preocupação é justamente isso. Você já imaginou um cara entrar temporário lá no presídio? Ser treinado. Saber dos pormenores dali de dentro. Não, inclusive Das a lei, informações, a de lei como a gente Beethoven, trabalha. ela traz essa possibilidade de contratação temporária, inclusive para a construção de projetos para a área de inteligência. Diga aí, que onde nem dentro da própria civil, o investigador, tem certos investigadores que não pode fazer, né, a situação de inteligência, porque tem que ter um curso específico da ABIN. Ou seja, um cidadão qualquer que não é da área de segurança vai fazer como esse trabalho? Que ele precisa Aí de um você curso pega o específico. cara, Eu não capacita o entendo. cara, dá treinamento ao cara, treinamento de armamento, entendeu? Conhecer todo tipo de arma. Aí depois um cara desse sai, ele é temporário. Eu vou logo deixar aqui Aí ele sai. claro uma situação. Aí viu, tu velho? acha que um cara desse, assim, tu acha que o crime organizado não vai querer cooptar um cara desse? Maria, com toda certeza. Sendo que é o seguinte, na situação dos policiais penais, a gente teve uma coisa muito recente, que foi uma decisão do STF, certo? Falando sobre contratação de temporários no Maranhão, certo? Para policial penal. E aí caiu totalmente por terra, foi dado que era inconstitucional, mandou demitir e fazer o concurso. Então, assim, nós temos uma situação Pelo menos um recente. precedente positivo. Aí já vou dizendo logo, se inventarem isso pro lado da Polícia Penal, a gente já vai acionar. Na verdade, a gente já vai acionar em conjunto, né, Beto? Isso, A gente já está com uma ação contra essa lei, certo? Contra essa lei Declarar a inconstitucionalidade da dela.
Não faz sentido algum, não faz sentido algum, não. Eu não consigo imaginar, é algo praticamente surreal, o cara ver um policial temporário, eu não consigo compreender. Mas é porque tá muito fácil jogar, rapaz. Tá muito fácil, o jogo tá muito fácil. Todo mundo o governo, ele é o atacante, o goleiro, o gandula e o juiz. E ainda o VAR. E ainda o VAR. Ou seja, faz o que quer. É o dono da bola. É o dono da bola. É o dono da bola. A gente, no máximo, tá ali de espectador. É o que tá dando. É por isso que a gente tem que mudar a visão em relação a esse tipo de luta que a gente tá travando. A gente tem que reagir. A verdade é essa. Agora, mais e uma forma de reação é essa aqui, ó. É a criação desse podcast. Para falar a verdade. Né? Rapaz... Eu queria só aproveitar aqui, Falcão, fazer um registro. Vários colegas estão já mandando mensagem. A gente aqui agradece a participação de todos. O objetivo aqui é simplesmente a gente criar um espaço, um ambiente onde a gente possa tratar. Sabemos que muito querem informação sobre a nossa estrutura, a nossa carreira, a nossa remuneração, discussão da database, enfim, temas como desoneração do extra, tudo isso, a medida provisória 315, enfim. Todos esses temas a gente vai tratar nos momentos oportunos, reforçando o objetivo aqui deste Polícia em Pauta. É trazer justamente a voz dos operadores da segurança pública da Paraíba. Então, agradeço desde já. O tempo aqui passou rápido. Já está acabando? Já está acabando. Pois aqui passou rápido. O compromisso nosso é simplesmente sempre trazer a realidade da segurança pública. Então, aproveite o momento mais uma vez para reforçar a inscrição. Se inscreva-se, passe esse link para os colegas da segurança pública da Paraíba e que a gente possa, a partir daí, tratar dos temas da nossa realidade. Aqui foi só um ensaio. Nós estamos aprendendo e vamos desenvolver também, mas você pode colaborar com isso, trazendo sugestões, trazendo opiniões sobre o que está acontecendo, apresente pautas, temas, enfim. Pode procurar a gente. Pode procurar a gente, não tem nenhuma dificuldade. Beethoven, coloca tem uma ideia aqui, essa né? ideia aí. Isso. Convida fulano, convida Isso. ciclano. Semana que vem a gente já tem um advogado aí que está convidado. A gente vai tratar como o sistema de segurança pública, na verdade, sempre se discute o sistema de segurança pública, mas esquecem de que o principal responsável pela manutenção e por fazer esse sistema funcionar é o policial. Verdade. E o que é que se coloca nessas coisas geralmente é o quê? Aí vem lá o quê? O policial está sendo autoritário. Muito mais. A quantidade de coisas hoje que tem, que na verdade estão inibindo o trabalho da polícia, é grande. Então, nesse momento aqui, para a gente possa finalizar, suas palavras finais. Deixa eu falar um negocinho. Pronto, vamos lá. Logo para a minha categoria, que tem muita gente com dúvida aqui. Tem como colocar aquela imagem do ministro da Justiça, Flávio Dino, que teve em Pernambuco aí, teve aqui. Já está lá, a produção já está dizendo que a imagem já está lá. A imagem já está aí. Bem, pessoal, veja como chega a informação para o sistema prisional. Ministro autoriza intervenção federal por 45 dias em presídios de Pernambuco. Certo? Ou seja, o que é que a gente entende de uma intervenção federal? Está tendo alguma coisa em descompasso que o governo do estado não está conseguindo segurar e aí o governo federal vem e intervém. Né? Seja de uma forma geral, no estado todo, ou em assuntos específicos. Nesse, no caso, seria nos presídios. Isso causou um alvoroço dentro dos grupos, dizendo, faz o L, olha aí, vão tomar nossas funções, estão querendo desmoralizar e não sei o quê. Enfim, não aqui falando do governo federal, mas foi o que começou a ser discutido. E, na verdade, aí eu tive a curiosidade de ligar para o presidente do sindicato. Mas isso também é uma preocupação. Muita gente toma a sua opinião, o seu entendimento, só pela manchete. Só pela manchete. E aí todo mundo estava entendendo que era justamente uma intervenção do governo federal, porque estava acabado lá, fora do controle. Né? Aí eu liguei para o presidente do sindicato de lá, João Carvalho, que é muito meu amigo, mando um abraço para ele, certo? Para saber a respeito dessa intervenção. Na verdade, não tem intervenção coisíssima nenhuma. Era um contrato de colaboração mútua entre o governo do estado
governo federal, que tem uma intenção de padronizar a situação dos presídios do Brasil, certo? Começou em Pernambuco. Já tem alguns padrões, inclusive, a respeito de cadastro de preso, a entrada do preso, certo? Para você, como fazer esse cadastro de uma forma que todos os estados, você está aqui, saiba como é que está o de Pernambuco e vice-versa. Entendeu? Saber, ter uma informação completa para fluir mais a situação do A informação trabalho, também. né? Então, assim, estão querendo criar padrões. E em 45 dias, desde o governo Bolsonaro, no caso com o ministro... O então ministro né, Sérgio Moro, sim. Ele tinha criado um grupo chamado FTIP, que é um grupo tático. E esse grupo tático vai ser deslocado para lá, juntamente com outros profissionais, para treinar os servidores de lá, para tentar criar um ambiente de igualitário dos presídios do Brasil. E lá vai ser a vitrine, só isso. Pode chegar aqui, pode chegar em todo lugar. Todos os estados que já fizeram convênio com o governo federal, nesse sentido, já está se adequando para essa situação. Então, não tinha nada de intervenção, só esse esclarecimento, porque muitas vezes a gente só sabe a informação do jeito que chega, e quando chega, seja assustadora dessa forma. Está mostrando que o Estado está lá por calamidade. O bicho não, pegou lá. Não é o caso. Não é o caso. Bicho pegou lá. E é justamente isso, pessoal. O Rio Grande do Norte pegou, mas Pernambuco, isso foi em Pernambuco. Sim, você foi em Pernambuco, foi? Pernambuco, exatamente. É justamente um dos objetivos, trazer temas nacionais que a gente possa debater e discutir, Esclarecer. mas não vamos esquecer, obviamente, a situação da nossa realidade. Sargento Hélio. Pessoal, eu primeiro gostaria de pedir para que você fosse lá no canal do Polícia em Pauta agora. Você que está assistindo, que está nos assistindo nesse momento pelo canal da ASPOL. Vá lá no canal do Polícia em Pauta. Esse programa foi divulgado, foi ao ar. Esse podcast a primeira vez pelo canal da ASPOL, porque, como o Beethoven já falou, nós tivemos um problema aí de política do youtuber, como era um programa que falava policial, aí teve essa problemática aí, o YouTube deu um prazo aí para poder liberar o canal. Então eu peço para você que vá lá no canal, faça a inscrição, que os próximos programas, e aí no próximo Esse programa também já vai ser colocado. Vai ficar lá, né? Vai ficar gravado. Então na próxima semana, quem vai ficar no meu lugar aqui vai ser a Major Daniela, vai trazer mais informações para vocês. Mas aí, muita gente aqui faz várias perguntas, quer saber de muita coisa. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: em relação ao nosso PCCR, Plano de Carga e Remuneração, a gente tem uma comissão que está discutindo a portas fechadas, entre aspas, porque a Major Daniela, ela só faz parte dessa comissão. Você tem informação, viu? Ela pode nos trazer muita coisa aqui, eu não sei como é que está o andamento, mas assim, a UMESP já tem um abaixo-assinado com mais de 700 militares. Com mais de 700 militares solicitando a participação da UMESP no PCCR. Já protocolamos esse pedido junto ao comandante-geral e ao subcomandante-geral, que é presidente da comissão. Se não for respeitado esse nosso pedido, nós vamos acionar o Poder Judiciário, porque isso não existe em lugar nenhum. Né? Um plano de carga e remuneração, ele tem que ser construído com a participação dos servidores. A Major Daniela representa a SOF, que é uma associação de oficiais. Infelizmente, os praças estão ausentes dessas informações, estão aquém da discussão. Então, a gente precisa se inserir nessa discussão. E também trazendo sobre a database. Pessoal, o Fórum dos Servidores está lutando, está buscando, né, Beethoven? Né? Essa informação que a gente tem. O pessoal me pergunta muito: sargento, alguma novidade do governo? Infelizmente, a gente tem tido alguns impasses ali, algumas portas fechadas na discussão em relação... E isso é com todas as categorias, né? Não é só conosco. Não é, todas as categorias. A exceção é educação, porque tem um piso nacional. E essa é a discussão da enfermagem, que mesmo assim o governo deu com a mão e tirou com a outra. Está também na justiça. Pois é, então em relação à database, nós estamos buscando. E nós vamos buscar mais informação. Eu sei que às vezes é revoltante. Ontem, e aí eu não poderia deixar de falar isso aqui, não tem que falar. Fala. Ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa o aumento dos comissionados. Na verdade, a MP... A MP foi votada ontem. Foi Ela uma já medida tava em provisória, vigor foi o aumento, votada ontem. Não, mas o pior de tudo isso, gente, é o seguinte:
Primeiro que os servidores efetivos, eu acho que a coisa está ao contrário. Isso. O efetivo deveria vir primeiro, a discussão do efetivo deveria vir primeiro, depois os Verdade. comissionados. Mas assim tem os que cabides, funciona. você está esquecendo dos Não, cabides, mas cara. não vamos entrar nesse mérito, mas o mais revoltante foi a gente ter que assistir um comentário de um deputado, eu não vou citar o nome aqui não, Cita, mas o rapaz, comentário de um cita, deputado de dizer que o salário do secretário de Estado não dá para suprir suas necessidades. Isso é um absurdo. Rapaz, Você cita, imagina o soldado da Polícia Militar, você imagina o agente da Polícia Civil, o policial penal, tem que assistir, o servidor da saúde, da educação, tem que assistir um negócio desse e tem que ficar calado. É por isso que o Polícia em Pauta vai ter essa oportunidade de estar trazendo para vocês. Mas a gente vai estar trazendo informações para vocês. Agora a gente pede, seja assíduo, participe. Né? Se vocês reclamavam, tem os guerreiros de WhatsApp, só fica criticando o WhatsApp, não propõe nada, não ajuda com nada. Essa é a oportunidade, vem aqui, critica a gente aqui, contribui aqui, fala bem, fala mal, mas ajuda. Nos ajuda a construir esse novo momento, esse novo tempo que as polícias querem construir aqui no Polícia em Pauta. É verdade. Vamos nos despedir por hoje, né? Vamos. Esse é só o primeiro. Desculpa aí qualquer eventualidade que porventura aconteceu. Estamos aprendendo também, desenvolvendo. E o ambiente aqui vai ser descontraído mesmo. O próximo Polícia em Pauta é no próximo dia 3, próxima quarta-feira, sempre inicialmente transmissão ao vivo pelo canal do Polícia em Pauta. Por hoje agradecemos a participação de todos. Sigam a gente, inscrevam-se no canal e curta, colabore com a gente. Boa tarde, boa noite a todos. Isso.